a barbárie brasileira e a gritaria dos hipócritas. Ou, não adote um bandido, adote as pessoas de bem. Ou ainda, o linchamento de Sheherazade. A Veja fez muito bem em estampar na capa da edição desta semana um emblema da barbárie brasileira. Emblema é mais do que retrato, é mais do que fotografia. É um símbolo. A reportagem aborda os vários fatores que concorrem para o processo de incivilização do Brasil. Fazer justiça com as próprias mãos, obviamente, é uma das manifestações de uma sociedade doente. O procedimento tem de ser repudiado de maneira clara, inequívoca, sem ambiguidades. Não custa lembrar que as milícias no Rio e os matadores das periférias das grandes cidades brasileiras nascem do sentimento de autodefesa e logo se transformam em franjas do crime organizado. O Estado tem de conservar o monopólio do uso legítimo da força, até porque essa conversa tem um pressuposto. Estamos falando do Estado democrático. Exposto o princípio de maneira solar, vamos ver agora como algumas almas e penas farisaicas resolveram se apropriar do tema e sair gritando, como costuma ironizar, feito coelho do filme Bambi. Fogo na floresta. Fogo na floresta. Em 2012, foram assassinadas no Brasil 50.108 pessoas. Em 3 anos, a guerra civil na Síria, estima-se, matou uns 100 mil. No período, 150 mil brasileiros foram assassinados. Boa parte dos que gritam agora contra os justiçamentos e linchamentos, e todos temos mesmo de fazê-lo, estavam onde? Fazendo o quê? Não sou governo, não tenho partido político. Não faço política. O único instrumento de que disponho para tratar o assunto é o teclado. Neste blog, sei lá quantas dezenas de textos, talvez centenas, escrevi a respeito. Na Rádio Jovem Pan, já comentei o assunto mais de uma vez. Na Folha, no dia 10 de janeiro, num texto intitulado Mortos sem Pedigree, escrevi, em azul. Em novembro, veio a público o Anuário Brasileiro de Segurança Pública com os dados referentes a 2012. Os crimes violentos letais intencionais CVLI somaram 50.108, contra 46.177 em 2011. A taxa saltou de 24 para 25,8 mortos por 100 mil habitantes. Na Alemanha, é de 0,8. No Chile, 3,2. Os CVLI incluem homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Nota: esses são números oficiais. A verdade deve ser mais sangrenta. Segundo a ONU, na América Latina e Caribe, com população estimada em 600 milhões, são assassinadas 100 mil pessoas por ano. Com pouco menos de 1/3 dos habitantes, o Brasil responde por mais da metade dos cadáveres. O governo federal, o PT, o PMDB, o PSDB e o PSB silenciaram. Esse é um país real demais para produtivistas, administrativistas e infelibatas. A campanha eleitoral já está aí. Situação e oposição engrolarão irrelevância sobre o tema. Prometerão mais escolas e mais esmolas. Presídios não. Algumas dezenas de black blocs mobilizaram o ministro da Justiça, os respectivos secretários de Segurança de São Paulo e Rio e representantes da OAB, do CNJ e do Ministério Público. Rodrigo Janotti, Procurador-Geral da República, quer até um fórum de conciliação para juntar policiais e manifestantes. Sobre a carnificina de todos os dias, nada. Quem liga para cadáveres pobres de tão pretos e pretos de tão pobres, como cantavam aqueles? No país em que os aristocratas são, assim, meio de esquerda, segurança pública é assunto da direita que rosna, certo? Os 400 e poucos mortos da ditadura mobilizam a máquina do Estado e a imprensa. É justo. Os 50 mil a cada ano só produzem silêncio. Dentro e fora dos presídios, são cadáveres sem pedigree. Retomo. O Sindicato dos Jornalistas do Rio pediu a cabeça de Raquel Sheherazade, jornalista e apresentadora do SBT, em razão de um comentário que ela fez sobre aquele rapaz que foi atado pelo pescoço. Não endosso boa parte do que ela disse. É preciso, reitero, deixar claro com todas as letras que aquela não é uma solução, e, a rigor, ela não disse que é. Faz-se necessário evidenciar que se trata de outro crime.
Mas parte de suas observações procede, sim, e vai ao ponto. Dissemina-se, de maneira perigosa, preocupante, a sensação do homem comum de que lhe cabe fazer alguma coisa, já que, para expor ideia genérica, ninguém faz nada. Estamos começando a chegar a um limiar perigoso. É claro que a gritaria mais estridente contra Sheherazade, que parte de gente que nunca deu 10 tostões pelos mais de 50.000 cadáveres brasileiros a cada ano, tem muito pouco de humanidade, de piedade, de bondade congênita ou algo assim. É ideologia. Há muito tempo esperavam que ela cometesse um erro para maximizá-lo no limite do insuportável, declarando, então, que ela tem de ter a cabeça cortada. É um caso clássico de farisaísmo, de gente que apela a supostos fundamentos para eliminar aqueles que considera incômodos. Leio, por exemplo, um texto contra Sheherazade assinado por um notório defensor de mensaleiros que andou se esmerando, há coisa de 15 dias, ora vejam, nos recomendar que ouvíssemos o que Henrique Pisolato tinha a dizer. É isso mesmo. Imaginem quantas criancinhas poderiam ter sido tiradas da pobreza com aqueles mais de 70 milhões de reais do fundo Visanet, né? Outro, uma espécie de intérprete permanente da alma de José Dirceu, também quer ver pendurada no poste a cabeça da jornalista. E fica evidente que não é só por causa do comentário que ela fez. É pelo conjunto da obra. Hipócritas, farsantes, vigaristas, se perguntarem a esses delinquentes morais quem é Fabrício Proteus, eles dirão de primeira, é a vítima da polícia de São Paulo, aquela vítima, vocês sabem, que avançou com estilete contra PMs. Mas perguntem quem é Alda Rafael. Nunca ouviram falar. É possível que nem vocês se lembrem porque o caso logo desapareceu. Trata-se da policial que levou um tiro pelas costas no Complexo da Penha, no Rio. Direitos humanos. Não se trata de saber se direitos humanos devem existir também para bandidos. Os direitos humanos, vejam que coisa. Humanos são, e deles ninguém se exclui ou pode ser excluído. Ponto final. A questão é de outra natureza. Cumpre tentar entender por que esses prosélitos michurucas, esses propagandistas vulgares, jamais se ocupam da guerra civil que está em curso no Brasil há décadas. Então os mais de 50.000 que morrem por ano no país não merecem a sua atenção. Sei que pode parecer estranho a esses oportunistas, mas Sheherazade não amarrou ninguém. A violência que a gente vê é só um pouco da violência que a gente não vê. Os linchamentos se espalham Brasil afora. Os mais de 50.000 homicídios a cada ano no país é que mereciam uma comissão da verdade. Porque os que agora pedem a cabeça de uma apresentadora de TV jamais se ocuparam das 137 pessoas, média, que são assassinadas todos os dias no Brasil. Porque não acenderam, como vela, ao menos um adjetivo piedoso por Alda Rafael. Os imbecis tentarão ler no meu texto que nele não está escrito "dou uma banana para os tolos". Quanto mais eles recorrem à tática da desqualificação, mais leitores vão chegando, e, agora, mais ouvintes também. Não dou a mínima. Não me deixo patrulhar. Sim, eu acho que os que prenderam aquele rapaz pelo pescoço têm de ser punidos. Eu acho que os que recorrem a linchamentos também têm de arcar com as consequências. Mas acho igualmente que essa gente que decide resolver por conta própria, que também é pobre de tão preta e preta de tão pobre, merece ter Estado, merece ter segurança, merece ter proteção. Se sucessivos governos se mostram incapazes de dar uma resposta, por mais que eu deteste, por mais que eu ache que o caminho é errado, por mais que eu tenha a certeza de que a situação só vai piorar, as pessoas farão alguma coisa. Parece-me que foi esse o sentido que Sheherazade deu à palavra compreensível, o que não implica necessariamente um endosso. Os historiadores já se debruçaram sobre os fatores que tornaram compreensível a eclosão dos vários fascismos na Europa do século passado ou da Revolução Bolchevique na Rússia. Compreender um fenômeno não quer dizer condescender com ele. Eu, por exemplo, penso que é compreensível que o PT tenha chegado ao poder. Entenderam? Ainda que, reitero, avalie que o comentário foi, sim, desastrado, mas tentar linchar Sheherazade moralmente, aí já é um pouco demais. Estranha essa gente.
defende o direito de defesa para os bandidos mais asquerosos, e nem poderia ser diferente, mas pede a execução sumária de alguém por ter emitido uma opinião infeliz. E por quê? E porque se silencia de maneira sistemática, contumaz, cínica, sobre a guerra civil brasileira. Naquele artigo da Folha, sintetizei a razão, em azul. E porque esse silêncio é que os fatos sepultaram as teses progressistas sobre a violência. A falácia de que a pobreza induz o crime é preconceito de classe fantasiado de generosidade humanista. A inteligente se acha que pobre é incapaz de fazer escolhas morais sem o concurso de sua mística redentora. Diminuiu a desigualdade nos últimos anos, e a criminalidade explodiu. O crescimento econômico do Nordeste foi superior ao do Brasil, e a violência assumiu dimensões estupefacientes. Os estados da região estão entre os que mais matam por 100 mil habitantes. Alagoas, 61,8. Ceará, 42,5. Bahia, 40,7, para citar alguns. Comparem. A taxa de CVLI de São Paulo, a segunda menor do país, é de 12,4. Descarta-se a primeira porque inconfiável. Se a nacional correspondesse à paulista, salvar-se-iam por ano 26.027 vidas. Com 22% da população, São Paulo concentra 36%, 195.695, dos presos do país, 549.786, ou 633,1 por 100 mil. A taxa de PVI do Rio é quase o dobro, 24,5, da paulista, mas a de presos é inferior à metade, 281,5. A Bahia tem a maior desproporção entre mortos por 100 mil e 40,7, e encarcerados, 134. Estudo quantitativo do IPEA, aqui, evidencia que prender mais bandidos e colocar mais policiais na rua são políticas públicas que funcionam na redução da taxa de homicídios. Isso afronta a estupidez politicamente correta e cruel. Em 2013, o governo federal investiu em presídios 34,2% menos do que no ano anterior, caiu de 361,9 milhões de reais para 238 milhões de reais. Para mais mortos, menos investimento. Os progressistas meio de esquerda são eles. Este colunista é só um reacionário da aritmética. Eles fazem pedrinhas. Alguém tem de dar as pedradas. Encerro. Boa parte dos que estão vociferando não está nem aí para os pobres, os humilhados e estes coitados servem apenas de pretexto para aquela turma perseguir os de sempre. Não fosse assim, esses bacanas estariam mobilizados, cobrando uma ação do Estado brasileiro para pôr fim ao Açougue Brasil, especializado em carne humana. Por Reinaldo Azevedo.